Buenas tardes, diretamente da cidade de Zumbilândia, aqui no ponto 15, na Costa da Lagoa, em Florianópolis, diretamente para a TV Zumbilândia, TV Costa da Lagoa, para o planeta, para todo sempre. Nem sempre colocar um policialesco corrupto no seu devido lugar é uma tarefa simples. Nem sempre é uma tarefa simples, principalmente quando o cabrone, o corrupto de merda, tem procedimento de anos, muitos anos, utilizando a instituição, tanto da Lagoa da Conceição, a própria delegacia, quanto a Universidade Federal de Santa Catarina, nesses fórum universitário, onde o maconhódromo rola solto e lá se decide a vida das pessoas como se decide um baseado. E a justiça é a única coisa que não acontece por causa do direito positivo. E com um mandado na mão, um mandado de uma conciliação virtual, provavelmente uma conciliação virtual impossível de ser feita, se eu estou denunciando público e de graça em redes sociais um policialesco corrupto demais para o tamanho dele, é sinal que eu sei muito bem o que eu estou fazendo, que eu não estou desprovida de boas faculdades mentais e muito menos estou usando rede social para contar historinha para virar filme policial. De certo que em algum momento da minha vida eu precisei dessa justiça que me foi negada e também tenho material suficiente para fazer a comprovação científica de que esse policialesco persegue minha família. E por que persegue? Para defender sua família, seus aliados políticos, como eu tenho denunciado no conluio político maioral de todos os tempos, relativo à capital Florianópolis e às autoridades da capital Florianópolis, mediante os atos e omissões com relação a tantas coisas que eu tenho falado nos meus próprios vídeos. Hoje vamos nos deter ao fracasso que foi a abordagem desse policialesco quando ele já insistia em me perseguir. Na verdade, não era o Renato que ele estava perseguindo, era a mãe de família, com a intenção mais pura de que ele queria ver o atrito entre a família, ele queria fazer a sondagem para encurralar o Renato no próximo procedimento dele, do conluio dele, com o Fabrício do Coração de Mãe, o Coquinha e o Sandro, sobrinho do Coquinha. E hoje eu não vou dizer o palavrão, por causa de que hoje eu estou fazendo um vídeo oficial para relatar onde esse Bita esteve demarcando a perseguição política depois de invadir a minha casa sem ser convidado, no dia que ele não tinha um mandado, ele não tinha uma folhinha, ele não tinha um áudio das autoridades, ele não tinha nada para entrar no meu pátio, adentrar minha casa. Ele estava lá para entregar intimações na comunidade da Costa da Lagoa e usou e abusou do seu poder para invadir a minha casa e fazer ameaças, deferir ameaças, como eu tenho vídeos de comprovação científica do que este canalha fez. Não adianta, Bita, você tentar, através do fórum universitário, agora uma audiência com um juiz corrupto que já me condenou sem me ouvir. Não adianta você proceder o seu conluio de injustiças, não adianta. Você foi lá naquele dia falar com o Renato quando ele estava descarregando a compra do Ceasa, bem comunista, a dizer que ele não poderia estar carregando peso, que ele não poderia estar descarregando os próprios alimentos que ele ia usar na casa dele, na máquina dele, na feira dele, no caso na nossa feira.
que para os conluios da Lagoa da Conceição ela era prejudicial aos negócios da Lagoa da Conceição e da Costa da Lagoa. Ela não era uma feira importante para a comunidade. O que mais uma vez comprova zonas de dominação e favelização. Quando esse Bita abordou o Renato, que ele não poderia carregar peso, logo ele perguntou como as coisas estavam na costa. E com o intuito de falar contra a esposa de Renato, ele disse que a Meg era muito encrenqueira, que não ia dar certo na Costa da Lagoa por culpa da Meg. Então quer dizer que Bita sempre foi conivente com tudo que não presta desde aquele momento. Isso lá no início de todos aqueles boletins que eu tenho mostrado na internet, quando eles forçosamente colocaram aquela gangue na nossa casa logo dias depois dessa sondagem que esse canalha fez. Aí chegou o amigo da Lagoa da Conceição, começaram a desconversar o assunto, porque eles não têm um foco preciso, eles só têm essa canalice de uso e abuso de instituição. Aí começaram a falar sobre aquele bem conhecido da Lagoa da Conceição, que distribui a droguinha, que fica lá e para cá, e a situação dele, né, desse conhecido do Bita aí, né, sobre os assuntos das vendas de droga, né, ele pagando de ser um bom policial, o Crápula tá até hoje lá, entregando os pacotes, como eu tenho denunciado, e não aconteceu nada com ele. Aí, o Bita disse na frente do nosso amigo que não adianta bater de frente com os nativão. Meados da conversa já tinha denegrido a própria esposa na frente do próprio amigo, já tinha feito a opressão, já tinha se metido na vida do Renato suficiente para demarcar o que ele ia fazer depois. E agora, interrogando o Renato não se lembrou de listar aqui na listinha que eu anotei, fazendo ele recordar, né? O que o Bita falou que teve cunho de medo para ele. Que se nós continuássemos na costa, aquilo que eles estavam fazendo ia subir de nível, de desnível no caso, que iam colocar o empacotado de droguinhas na nossa lancha. Por isso que ele e o amigo, nosso suposto amigo da igrejinha, né, já estavam demarcando a história do entregador, que existe um entregador demarcado, de conhecimento do Bita, de conhecimento do nosso amigo, de conhecimento de todo mundo na Lagoa da Conceição, e não acontece nada com esse cara. Como se ele fosse o autor e ator da Drogadilândia com permisso da própria delegacia. Mas eu me lembro muito bem que o Renato chegou em casa e falou o seguinte, que eu nem acreditava quem estava lá hoje, dizendo que ele não podia carregar peso e amputando, ele não me contou a história dessa maneira, que amputando medo que já iam jogar alguma coisa no nosso barco. Depois disso, eu tenho outros vídeos que a gente foi para a Lagoa com os nossos filhos. E lá estavam os cidadãos de bem, né? Amando desse mesmo conluio, tirando foto do nosso barco, dos meus filhos. E ali que a gente tomou algumas decisões e começou a prestar atenção que nós estávamos diante de algo inescrupuloso em relação às instituições públicas que, mediante aquela pandemia, não conseguiram nunca fazer uma audiência, engavetaram e sumiram com todos os papéis e continuaram colocando pessoas duvidosas para circular. Esse episódio aí que fotografaram o nosso bote aí e tudo mais, foi depois do conluio do Bita
com os parentescos, né, a parentela aqui da costa, ter colocado a gangue armada, com policiais armados, fora de serviço lá em casa, como a gente também tem demonstrado. Ele já tinha vindo na Costa da Lagoa, no ponto 14, com a minha folha corrida, denegrir a imagem da mãe de família, e depois ido lá nessa casa do Coca, onde nós alugava, e feito as ameaças que ia colocar a gangue, que ia perseguir. E agora tá achando ruim, ô Birosquinha? Tá achando ruim que isso tá indo pra rede? Aí quer reverter a situação como vocês estão acostumados usando a universidade? Dizer que eu faço perseguição pra cima de você? Você é um canalha de marca maior que não deve estar na Polícia Civil de Santa Catarina de maneira nenhuma. O único contato que eu tive com você o dia que eu fui fazer a denúncia depois dessa gangue que você orquestrou dentro da minha casa, eu fui lá perguntar para as agentes se eles iam continuar nessa patota até que sumisse uma criança. E fui fazer o registro, que a gente tinha que ir lá e obrigar os agentes a fazer registros. Porque eles só faziam registros relativos aos protegidos da Costa da Lagoa, aos protegidos da família do Birosquinha. E, inclusive, aos bode expiatório que ele protegeu também. Como eu li o boletim de ocorrência, totalmente bem feito, né? Foi bem feito, foi bem elaborado relativo ao que fizeram com a nossa embarcação e também nada aconteceu. Sobre a arma que apareceu na nossa lancha, ô Birosquinha, não existe dúvida que você está envolvido. E se você é a inteligência do estado de Santa Catarina na Lagoa da Conceição, é porque nós estamos mal de ABIN, mal de inteligência, estamos péssimo de corregedoria, estamos péssimo, Jorginho. Estamos péssimos. Isso que eu estou relatando aqui é tudo o que tem acontecido em relação ao cara que quer usar a fé pública para subir, montar cavalo na mãe de família, pegar o relho e dar-lhe em mim e achar que ele pode usar um juiz chamado Reni Batista Neto, que já me condenou sem me ouvir, para dar favorável um desacato à autoridade. Aonde que eu te desacatei? Esse único contato foi aquele dia que eu fui fazer essa denúncia e peguei na sua mão quando você passou por mim. Como é que tá lá? Tudo bem? Falta só me dar um beijinho. Porque eu conheço a canalice de vocês, da Costa da Lagoa e da Lagoa da Conceição também. O meu amigo eu conheço na palma da minha mão, como eu conheço a esposa dele, as diferenças que habitam naquele casal. Vocês não enganam ninguém em relação ao que tentaram fazer comigo. Vocês não suportam o sucesso das pessoas. Enquanto vocês não me encurralaram, destruíram o meu salão, destruíram feirinha, destruíram o meio de subsistência, vocês não pararam. E agora eu gostaria de fazer a minha comprovação científica, Bita, depois do conluio maioral que atacou a nossa casa, aí o último da gangue armada, sabe? Eu gostaria de fazer minhas últimas constatações aí, relativo a esse assunto. Tão desagradável, tão desonesto ter que dizer que o único contato que eu tive com você não teve palavras da minha boca. Teve um aperto de mão, eu fiquei boiando porque eu estava lá para fazer uma denúncia e eu estava sendo bem tratada por você naquela falsidade que vocês costumam desabrochar sobre as pessoas, com o objetivo de saber qual é a delas para depois, na cacunda. O único contato que eu tive com você, no cara a cara, não teve palavras. E aquele lá em casa, que você disse o que queria, invadiu, disse o que queria, saiu. A perseguição toda era em cima do Renato. Foi nas mesmas épocas da gangue da medula óssea. E todas aquelas ligações que eu tinha que sair para doar minha medula, que foi o atentado contra a minha vida, através da gangue da medula óssea. E aonde vocês pretendem parar?
Agora eu tava lendo a porcaria que o Lírio mandou, que um juiz tá fora da bola, escreveu lá. O que ele escreveu lá não dá para entender. Não dá para entender se eles já têm um laudo que eu não bato bem ou se eles querem fazer um laudo que eu não bato bem. Vocês deviam fazer um laudo das canalices de vocês. Isso que vocês deviam fazer. Assumir que existem crimes do Estado contra a família. E não é um ou dois, são vários. Vários. Se a família foi puxar feira, cenouras e derivados para cuidar da saúde, é sinal que o tratamento não estava funcionando. Estava definhando com o Renato. Eu tive que fazer um resgate da saúde dele, da pessoa dele, sugado, vampirizado lá naquele sistema. E ainda fica fácil, porque o objetivo dos canalhas do Estado é dizer, mas ela que pediu aquela espécie de remédio lá, nós tinha o processo da medula óssea para oferecer para ele. Ela que escolheu outro tipo de tratamento. Escolhi não, eu fui obrigada a decidir entre a medula ou o arsênio, que eram modelos operantes de tratamento internacional, era o arsênio. Não era procedimento do Brasil, porque o Brasil era em favor da quimioterapia. Então, finalizando, Bita, você realmente está ligado com a esquadrilha de sangue, de medula óssea, de tudo que não presta. Inegável. Inegável que você não facilitou e nunca se preocupou nem com a família, nem com criança nenhuma. Você se preocupou em proteger todos os canalhas da quadrilha de menos de 40 pessoas que afetam a nossa integridade mental, nossa integridade física, da qual eu já falei que eu estou muito bem mentalmente pelo tanto de ataques que temos sofridos neste lugar e atentados, sempre com essa fofoca nojenta, essa fofoca stalking, inclusive na sua instituição. E quando eu gritei, chega, até onde que vocês vão chegar? Vão me tirar a vida agora também? É porque eu realmente estava gritando, chega. Eu não posso gritar chega dizendo assim, beijinho, apertando a mão, como é teu modus operantes. Eu estou falando que o teu modus operantes, da Elisete, dessas quengas que me cortaram a água, da família Coquinha, da família Fabrícios, é a mesma. E por que não daria certo o Renato aqui, ó? Você falou que bater de frente com os nativão não ia dar certo. Tá dando certo até hoje? Quantos anos dando certo? Por que não daria certo? Porque era só pegar no ponto da droguinha que daí não ia dar certo? E eu tenho demonstrado para você como é que se faz. E agora você tá lá com a perseguição no teto máximo sobre a mãe de família. Fui eu que te processei, ô birosquinha? Não, não foi a mãe de família que te processou. Mãe de família está te denunciando há todos esses anos, fato por fato, e agora o conjunto de dados. Essa é a realidade. E você está se aproveitando. Então, se não houve um contato verbal entre eu e você, eu não posso ter te desacatado. O único dia que você veio na minha casa, eu não estava. E você me difamou debaixo das minhas câmeras, na frente do meu vizinho. Foi o que você fez. E desses atos inescrupulosos, você não vai escapar. E você não devia ter direito à aposentadoria, um distintivo, e nem estar numa instituição pública que deveria proteger crianças, porque você não protege criança nenhuma, você protege bandidos. Bandidos. E corrupção de menores e drogas circulantes. Falo de novo, falo 1 milhão de vezes. E não vou deixar vocês amputar um desacato para mim, mediante toda a realidade que eu tenho sobrevivido. Mediante homem sem paga, sem escrúpulo nenhum, sem calça. Beijinho, beijinho.
pau, pau. Esse é meu atestado de sanidade mental para entregar lá para o Ministério Público de Santa Catarina. Ver se vão ficar preocupados em resolver os problemas internos, antes de querer atacar a família e fazer sequestro planejado de criancinhas para fazer mingau. Beijinho, beijinho, pau, pau.